Bora lá então, pessoal, para aula 29 e 30 do ensino médio, né? Foi explicado em sala os exercícios 1A, B, C, D e H, né? Sobre equações que envolvem variáveis no denominador, então a gente vai ter N situações aqui para poder fazer e analisar em relação à parte de fatoração, de igualdade de denominadores e assim por diante, tá bom? Então, antes, nós vamos rever algumas partes que nós vimos em sala, para que vocês então continuem entendendo os demais exercícios, tá bom? Então vamos lá. Vou fazer um exemplo básico aqui de soma, tá, de frações. Por exemplo, 2/3 mais 1/3, né? Perceba aqui que os denominadores, ó, são iguais. Então, quando os denominadores são iguais, eu copio o denominador e somo lá os dois numeradores, né? Então, 2 mais 1 dá 3, simplifico ou divido quando der, 3 dividido por 3 dá 1. Belezinha, né? Tranquilo. Agora, eu vou fazer uma subtração de denominadores diferentes, ó, tá bom? Eu vou até mudar aqui, ficou igual, né, numerador com sei que o processo é o mesmo, mas vamos diversificar para vocês poderem observar melhor, tá bom? Então, olha só, os denominadores aqui são diferentes, né? Então, como eles são números primos, os dois, tanto o 7 quanto o 3, eu vou fazer aqui para vocês, mas não teria essa necessidade, né? Quando nós temos aí denominadores primos, é só você multiplicar o processo, né? Então, 7 vezes 3 que dá 21, né? Mas vou fazer aqui, ó, o MMC para você não ter dúvida, tá bom? Então, por 3, né? E por 7 que divide 7. Então, só para você ter certeza que vai dar 21, tá bom? Então, muito bem. Eu não gosto de usar o método de MMC quando eu trabalho com parte de operações e infrações. Geralmente eu uso o equivalência, né? Que é trabalhar dessa maneira assim, ó. Eu quero fazer esse 7 virar um múltiplo de 3. Então, eu pego esse daqui, multiplico por 3, eu pego esse aqui e multiplico por 7. Fiz embaixo, eu faço em cima, certo? Mas quando você usa aqui o MMC, ó, você divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, não é isso? Então, muito bem. O resultado será o mesmo, né? Vou fazer pelo MMC para você poder observar, tá bom? Então, isso aqui foi 21 e 21. Então, você vai pegar esse 21 aqui, só um minutinho, deixa eu apagar esses aqui. Senão tem aluno que fala assim: "Ah, você faz diferente em sala". Eu faço diferente porque eu uso a parte o método da equivalência, tá bom? Mas divide pelo de baixo, né, então 21 dividido por 7 dá 3 e 3 vezes 3 dá 9. Agora eu pego o 21 e divido por 3 que dá 7. 7 vezes o 2, 14, certo? Deixei os denominadores iguais, então ficou 21. E agora então eu vou fazer a subtração, vai ficar negativo, né, por 5. Não dá para dividir, não dá para simplificar, então eu deixo do jeito que está, certo? Com essa parte de equações que envolve variáveis no denominador, nós vamos fazer algumas situações aí muito parecidas, tá bom? Então, bora lá. Nós fizemos o AB, nós vamos começar pelo C, então, tá bom? Aqui, já olhando de cara, eu tenho aqui uma equaçãozinha, quase uma equaçãozinha de segundo grau, tá faltando igualar a zero, né? E então é um processo que a gente consegue fazer fatoração. Porém, isso aqui não é um trinômio quadrado perfeito, ó, né, ele não é um trinômio quadrado perfeito. Como é que eu sei disso? Vou colocar aqui embaixo só para você dar uma olhada, tá. Para que seja um trinômio quadrado perfeito aqui, pessoal, eu preciso tirar a raiz deste número com este número aqui e duplicar a minha resposta para que ele dê o 3x, né. Eu não consigo fazer esse processo. Então o que que eu vou fazer? Eu vou usar este método aqui, ó. O A vezes eu até vou colocar aqui, x, né,
menos x1 vezes o x menos o x2, tá bom? Então nós vamos, ver essa situaçãozinha aqui para podermos trabalhar com essa fatoração antes de montarmos a nossa equaçãozinha. Então vamos lá, eu vou igualar isso aqui a zero e vou fazer a minha equação de segundo grau, né, então eu vou usar lá b ao quadrado, só para relembrar a fórmula, tá? E aí os demais que a gente tiver que trabalhar assim, eu já não coloco mais a fórmula, a gente faz direto. Então, 3 ao quadrado, menos 4 vezes 2 menos 2. 3 vezes 3 é 9, menos com menos é mais, 4 vezes 2 8 e 8 vezes 2 dá 16, e essa soma aqui então dá 25. Então nós vamos terminar aqui para fazer o x1. Antes disso, deixa eu relembrar a fórmula do Bhaskara com vocês. Se quiser fazer por soma em produto também já pode, tá? Sem problema algum. Vamos lá. Então, x é igual a menos b, mais e menos a raiz do delta, dividido por 2 vezes o a. Então, x1, né? Aqui é negativo, ó. Então, eu vou olhar lá o meu b é positivo, mais com menos, menos 3. Mais a minha raiz de 25, que é 5, dividido por 2 vezes 2, que dá 4. Então, isso aqui dá 2 sobre 4. Dá para simplificar por 2 e nós vamos ter 1/2. E aí, o x2, né? Dá menos 3 menos 5 dividido por 4. Isso aqui vai dar menos 8/4. Isso aqui dá menos 2. Então, agora nós vamos usar essa situaçãozinha que eu coloquei aqui para você, ó, né? Para a gente poder achar a fatoração desse trinômiozinho aí, tá bom? Então, muito bem. Quem que é o A? O A é quem está com x ao quadrado. Então, nós temos lá 2, né? X, tá vendo que ele é negativo, né? Então, nós vamos fazer a regra de sinal. Esse aqui é positivo. Então, nós temos lá mais com menos, menos 1/2. Vezes o x novamente, né, ele é negativo, ó, menos com menos da fórmula vai ser mais 2. Perfeito. Aí o que que nós vamos fazer aqui? Nós vamos colocar aqui, ó, 2 vezes x, 2x, menos 2 vezes 1, 2 dividido por 2, nós temos 1, vezes x mais 2. Então, esse aqui, ó, é a nossa fatoração desse trinômio. Então, é ele que nós vamos usar para poder trabalhar dentro dessa equação aqui de denominadores com variáveis, tá bom? Então, vamos passar lá para o outro lado. Então, feito lá a nossa fatoração, nós vamos descrever isso aqui dentro, né, dentro da nossa equaçãozinha. Então, nós vamos fazer lá assim, ó. Nós vamos fazer aqui desta maneira: 2x menos 1, que foi o que tinha dado, né, vezes x mais 2. E isso nós vamos colocar tudo aqui de baixo, ó, vezes x mais 2, para que você possa fazer o seu MMC, né. Perceba aqui, pessoal, ó, que você tem o 2x menos 1, o x mais 2. Perceba que quando nós fizemos, ó, ele deu essa mesma resposta aqui, ó, tá bom? Então isso facilita muito a nossa vida. Por quê? Porque aí você só vai usar o maior, né. Quem que é o maioral? Esse aqui mesmo que nós fizemos. Então agora nós vamos dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. Então, ó, vou até mudar a corzinha da caneta aqui. Então, ó, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Lembrando o seguinte, quando você divide algo por ele mesmo, dá um, né. Então, eu vou fazer isso aqui, ó, cortou, cortou, dá um. 1 vezes 2 dá 2, não é isso, ó? 2. Quem sobrou aqui embaixo? O x mais 2. Então, eu vou multiplicar com x mais 2, né. Aqui, ó, os 2
é resultado disso aqui, ó. Então cortou, cortou. Ele dividido por ele mesmo dá 1. Quem sobrou para nós? O menos 5 lá em cima, certo? Muito bem. Aí, continuamos lá do outro lado, ó, cortou, cortou, deu 1, né, quem sobrou? O 1 vezes 2x menos 1. Perfeito, 1 vezes ele mesmo é ele mesmo, né, então vou deixar ele aqui já bonitinho para a gente poder trabalhar. Então agora nós vamos fazer a distributiva, onde tem que fazer distributiva. Então 2 vezes x, 2x, mais 2 vezes 2, 4, menos 5, deixa eu arrumar esse 5 aqui que ficou horroroso, né, menos 5 é igual a 2x menos 1. E tudo isso aqui, ó, está sobre 2x, né, menos 1 vezes x mais 2. Perfeito. Então, o que que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar a parte de cima, usar a partinha de cima para ver lá o quanto pode dar os valores do nosso x, tá bom? Não podemos esquecer da parte de baixo por enquanto, tá? Deixa ele lá quietinho que nós vamos usar sim. Então, nós vamos ter lá 2x mais 4 menos 5 é igual a 2x menos 1. Perceba que é uma equaçãozinha de primeiro grau, então x de um lado e nós vamos fazer números do outro, certo? Então, 2x menos 2x é igual a menos 4 mais 5 menos 1. Então, isso aqui vai dar 0x, menos 4 com menos 1 dá menos 5, e menos 5 mais 5, zero, né? Fica zero. Portanto, zero dividido por zero é zero. Perfeito. O que que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer o seguinte, ó, o x, a minha resposta é zero, tá? Ótimo. Porém, nós não podemos esquecer o seguinte, que toda ação tem uma reação que a gente pode fazer aqui. Quando o denominador ele é negativo, vamos abrir um parênteses aqui para nossa explicação, tá bom? Quando o denominador ele é negativo, a nossa reação é fazer uma regra de sinal, né? Mais com menos, menos, e aí a gente tem A sobre B, certo? Quando ele tem uma raiz não exata, o que que nós fazemos? Racionalização dessa fraçãozinha, né. Agora, quando ele é negativo não, perdão, quando ele é zero, isso aqui vai ficar indefinido para gente, né, vai ficar indefinido, vai ficar impossível da gente poder trabalhar essa divisão, né, vamos colocar um número qualquer aqui, ó, 2 dividido por zero, por exemplo, ó, aí tem aluno que quando eu pergunto isso ele fala assim: "É zero". Aí você coloca o zero lá e mostra para ele: 0 vezes zero é zero e sobra quanto? 2. Você dividiu alguma coisa? Não, você não dividiu. Tá? Aí tem aluno que fala assim: "Ah, então é 2, professora". Aí a gente coloca lá: 2 vezes zero é zero. Quanto que sobrou? 2. Você dividiu alguma coisa aqui? Não. Então essa divisão ela vai ficar aqui impossível a gente poder trabalhar, né. Então para essa equação de denominadores, né, com um variável, ele é a mesma coisa, nós não podemos deixar ele zerar, porque se ele zerar, o que que vai acontecer? A nossa equação, ela é anulada, né, então a gente pode fazer tudo menos zerar esse tipo de equação, tá bom? E como é que eu vou saber disso então? Aí eu vou pegar os meus denominadores, ó, eu vou até fazer de outra corzinha aqui do lado, tá bom? Ele disse assim, ó, o x pode ser zero, tá? Então nós vamos confirmar se pode ser zero mesmo. Então, nós vamos pegar lá assim, o 2x menos 1 tem que ser diferente de zero, que é esse aqui, ó, tá bom? O nosso denominador. Então, 2x tem que ser diferente de 1 e x tem que ser diferente de 1 sobre 2. O zero, por enquanto, pode. Metade não pode. Se eu colocar metade lá, ele me zera, tá bom? E aí, nós temos o x mais 2. Vamos ver lá. X mais 2, ele também tem que ser diferente de zero. Então, x tem que ser diferente de menos 2. Muito bem. Então o zero ele pode, né, ele pode fazer sim com o zero, o que não pode é ser meio e menos 2. Perfeito.
Então, "Professora, como é que eu sei disso, né, olhando assim, como é que eu faço isso?" Eu vou dar um exemplo e depois você testa com -2, tá bom? Ele tá falando lá assim, ó, rapidinho, 2x, né, vou fazer esse aqui, ó, 2x menos 1 é 2 vezes metade menos 1. Então, ó, 2 vezes 1 dá 2 e 2 dividido por 2 com menos 1 é 1 menos 1, tá vendo, ó? Ele dá zero. Então, eu não posso deixar com que ela zere, tá bom? Perfeito. Então, como é que nós vamos descrever aqui o nosso conjunto verdade? Conjunto verdade, como deu zero, eu vou colocar aqui, ó, ele pode ser qualquer número real, menos o menos 2, que é o menor, né? E a metade. Ou eu posso escrever conjunto verdade, pode ser o zero, tá bom? É, escrever dessa maneira aqui, ó, às vezes fica meio, como é que fala? Não é errado escrever, né, porque é zero, mas parece que você está indicando um conjunto vazio ali, né, e tudo mais. Por isso que a gente, quando tem zero, a gente pode descrever dessa maneira, para ficar mais bonito. Pode ser um número real menos o menos 2 com a metade, tá bom? Então esse aqui foi um dos que eu expliquei em sala de aula, né, quando os denominadores são iguais, então ele é fácil de fazer, rápido também, né, porque quando os denominadores são iguais, ó, por enquanto eu dou uma esquecida nele e vou olhar a parte de cima, tá bom, ó. É uma equação de segundo grau, então eu já vou descer com ele aqui, ó, já arrumadinho, né, menos 8x passa para lá negativo, né, o mais 15 permanece, nós vamos igualar isso a zero. E isso aqui é uma equação de segundo grau, então vamos lá. 8 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes o 15. Aí nós vamos ter 64 menos 15 vezes o 4, que dá 60, e essa subtração dá 4, né. Tem aluno que fala assim: "Professora, mas o b lá é menos 8". Isso aqui escreveria dessa maneira dentro da nossa fórmula, né. Mas lembrando aqui, pessoal, que base negativa de expoente par, ele sempre vai ser positivo. Então, por isso eu já escrevi ele positivo ali sem problema algum, tá bom? Parênteses aqui para vocês relembrarem isso, tá? Ótimo. Continuando então, fiz uma linha, nós vamos ter lá menos 8, né? Menos com menos é mais da fórmula, então 8, a raiz de 4, que é 2, e 2 vezes 1, que são 2, né? Então, 8 com 2 nós temos 10, e 10 dividido por 2 nós temos 5. Então, ele está querendo dizer que 5 já pode ser a resposta do valor de x ali. Aí 8 menos 2 dividido por 2, nós vamos ter lá 6 dividido por 2, e ele está dizendo que o 3 também pode ser resposta do x, mas eu preciso ter certeza absoluta que isso está acontecendo e que pode ser isso, né? Então, perfeito. O que que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar os denominadores, né? Como eles são iguais, eu vou usar ele uma vez só. Então, vou transformar ele é um trinômio, né? Vou transformar ele numa equação de segundo grau, igualando ele a zero, tá bom? Então, delta é igual a 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1, menos 6, e aí nós vamos ter 1 menos com menos é mais 24. Então, o delta aqui vai dar 25. X uma linha, nós temos negativo, né? Não tem número na frente, vale 1. Então, nós vamos ter menos com menos é mais, a raiz de 25 é 5 dividido por 2, e tudo isso aqui vai ter que ser diferente de zero, né? Então, 6 dividido por 2, isso aqui tem que ser diferente de 3. E x duas linhas é 1 menos 5 dividido por 2, nós vamos ter menos 4 dividido por 2, diferente, né? Ó. E isso aqui vai dar -2. Então ele está dizendo assim, ó, ele disse primeiro, ó, o x pode ser 5 e 3, viu, gente? Pode ser. Aí o denominador falou assim, ó, pessoal, o denominador, os valores de x no denominador, ele pode ser qualquer coisa diferente de 3, né? E diferente de -2. Veja que aqui o resultado bateu, ó. Ele falou que podia, mas o denominador disse não pode. Então, quando o denominador fala que não pode, ele tem a certeza, tá bom? É ele que tem a razão. Então, o 3 não pode, tá bom? E aí, quem sobrou para nós que pode, né?
o 5. Então, o nosso conjunto verdade aqui vai ser quem? O 5. O 5 pode responder essa equação, tá bom? Muito bem. Efeito, agora nós vamos lá, deixa eu ver, para o F, né? Esse F também é facinho de fazer, então, o que que nós vamos fazer aqui? Analisando, olhando para ele, vemos aí que não tem potência, né? Nós não temos potência, então isso facilita a nossa vida, porque isso aqui a gente vai trabalhar como se fosse uma proporção, né? Eu vou fazer a multiplicação em cruz. Então, perfeito. Vai ficar lá assim, ó, 6x menos 1 vezes x menos 3. Depois eu vou fazer a distributiva, igual a 2x mais 1 vezes 3x menos 1. Olha que facinho, né? Agora nós vamos distribuir certinho para vai acabar caindo numa equação de segundo grau para a gente poder trabalhar, tá bom? Então vai ficar lá assim, ó, 6x vezes x, nós vamos ter x ao quadrado, 6x ao quadrado, né? Aí 6 mais com menos, menos, né? 6x vezes o 3, nós vamos ter 18x. Agora com 1, ó, menos 1 vezes x, mais com menos, menos x, menos com menos mais, 3 vezes 1, 3. Então, distributiva desse tá feita, eu vou para o próximo, tá bom? 2x vezes 3x, nós vamos ter 6x ao quadrado. Perfeito. 2x mais com menos, menos, 2x vezes 1, nós vamos ter 2x. 1 vezes 3x, positivo, então mais, vai ter 3x. E mais com menos, menos 1 vezes 1, 1. Perfeito, tá bom? Vamos dar uma arrumadinha nisso aqui, né? Porque parecia que ia dar uma equação de segundo grau, mas no fim das contas nós vamos fazer um cortou, cortou, né? Então vamos lá. Eu tenho lá assim, ó, 6x ao quadrado, 18 com mais 1, nós vamos passar a ter 19x mais 3, né? Igual a 6x ao quadrado. Esses dois aqui, ó, menos 2x mais 3x vai dar positivo de x menos 1. Então, o que que nós temos de igual? Nós teremos que pegar tudo isso aqui, ó, e passar para cá, né? E se a gente passa, acaba trocando de lugar, muda de sinal, né? Então, perceba que esse aqui fica positivo, ó, e esse aqui ficaria negativo. Então, facilita muito a nossa vida, porque nós vamos fazer o famoso cortou, cortou, tá bom? Ó, que beleza. Continuando, nós vamos ter menos 19x, aí esse mais passa para menos, né? O mais 3 passa para lá negativo, que é esse aqui, com menos 1 que vai permanecer no lugar dele. Perfeito. Menos 19x menos x, não tem número na frente, vale 1. Então, nós temos menos 20x, que é igual a menos 4. Então, x é igual a menos 4 sobre 20. Menos, né? E menos com menos é mais. Lembra que a gente tem que fazer uma regrinha de sinal aqui, né? Então, nós vamos ter lá 4 sobre 20. Isso aqui, por 4, né? Nós vamos ter 1 quinto. Então, ele falou assim, ó, o x pode ser 1 quinto, viu? Aí, o que que nós temos que fazer? Que comprovar se 1 quinto pode mesmo. Então, o que que nós vamos fazer? Pegar os denominadores, ó. Eu vou pegar lá assim, ó, 2x mais 1, ele tem que ser diferente de zero. Então, 2x tem que ser diferente, esse 1 passa para lá negativo, ó. Então, o x tem que ser diferente de menos 1 sobre 2. 1 quinto ainda está podendo ser a resposta, né? E a gente tem x menos 3. Então, x menos 3 tem que ser diferente de zero. X é diferente de 3. Então, o nosso conjunto verdade pode ser sim o 1 sobre 5, 1 quinto. Tá bom? Ele falou que pode, e esse aqui, esses dois aqui, falou que não pode. Como não bateu o resultado, 1 quinto, então tá belezinha, ok? Muito bem, é o F feito, vamos para o G. O G aqui, nós temos a mesma situação que nós tivemos no exercício C, né? Então, a primeira coisa a se fazer é achar a nossa fatoraçãozinha aqui, ó, tá bom? Ele não é um trinômio quadrado perfeito. Como é que eu sei que não é?
Eu consigo tirar a raiz desse, mas eu não consigo tirar a raiz exata desse, tá bom? Então já tá fora de cogitação. Então o que que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer lá desta maneira assim, ó. Primeiro nós vamos achar a fatoração para facilitar a nossa vida. Lembrando aqui que é A, né? Aí é x menos x' vezes x menos x duas linhas, né? Perfeito. Então vamos tirar isso aqui, nós vamos igualar ele a zero. Perfeito. Então delta é igual a 3 ao quadrado, menos 4 vezes um vezes o 2. Aí nós temos 9 menos 8, e aí o delta vale um. Perfeito. Então x uma linha. A fórmula é menos, aqui é menos, menos com menos é mais, a raiz de um é um. Tudo isso dividido por 2. Então nós temos 4 dividido por 2 que dá 2. E x duas linhas, 3 menos um dividido por 2. Nós vamos ter 2 dividido por 2 que dá um. Então a nossa fatoração vai ficar descrito lá. Como esse A aqui, né, esse A seria o quem está com o x ao quadrado. Ele é um, vai ter uma multiplicação de um aí, né, então a gente não precisa escrever ele, tá bom? Então, nós vamos descrever lá. X, eu vou escrever aqui menos 2, né? Mais com menos é menos, vezes x, aqui é menos, aqui é mais, ó. Mais com menos um. Então, essa é a minha fatoração. Lembrando o seguinte, como ele é denominador, pessoal, eu já estou dizendo o seguinte, que a resposta, ó, também tem que ser diferente, tá? De 2 e um. Então, já está feito isso aqui para mim. O outro nós vamos fazer depois. Calma lá, tá? Então, vamos trabalhar lá com o que dá e o que não dá para fazer, tá bom? Então, bora lá. Então, vamos lá descrever isso aqui, né? Então, eu vou fazer assim, ó. Este é igual a este, né? Então, bora lá. Eu vou colocar aqui a nossa fatoraçãozinha, ó. X menos 2 vezes x menos um. Tá? E aqui, por enquanto, eu vou deixar do jeito que ele tá, porque ele é perceba que ele acaba sendo uma proporção, tá bom? Então vai ficar mais fácil para nós. Então o que que nós vamos fazer agora? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, tá bom? Então, isso aqui, ó, que nós temos, é igual a isso aqui, ó, tá vendo? Então, nós vamos cortar, cortar e acaba sobrando, fizemos essa divisão, né? E essa divisão, então, ficou como um. Né, então vai ficar um lá em cima, porque eu cortei a parte de cima, então sobra o x menos 2 lá embaixo, né. E esse aqui ainda é como x, então o que sobrou para nós foi isso aqui, ó. O 1 vou colocar aqui de volta, tá. X menos 2 igual a x. Professora, já não podia fatorar esse aqui? Poderia, mas, é mais eu prefiro fazer assim, porque é mais rápido, tá bom, ó. Multiplique em cruz, um vezes e dá x ao quadrado mais um, ó que belezinha, ó. Pra você não precisar ficar calculando muito, né. E esse vezes esse, então x vezes x dá x ao quadrado menos 2x. Então perceba que, vai dar uma equaçãozinha de segundo grau. Não sei, né. Olha aqui, ó, isso aqui se eu tivesse que passar todos esses aqui para a esquerda, eu teria que mudar o sinal, né? E mudando o sinal, o que que vai acontecer? Esse aqui passa a ser negativo, ó. Então, esse aqui vai ser anulado, cortou, cortou. Então, o que que vai sobrar para nós? Tá vendo como é mais fácil trabalhar assim? O que que sobrou para nós? Um igual a menos 2x, né? Esse menos 2x passa para cá, positivo, o 1 passa negativo, e aí nós vamos ter menos um sobre 2. Então ele está falando assim, ó, pessoal, o x pode ser menos um sobre 2, viu? Em uma parte, ele por enquanto tem razão, pode sim, ó. Só que faltou fazer este aqui, ó. Eu também preciso analisar aquele ali, tá bom? Então nós vamos analisar sim. Então nós vamos colocar lá assim, ó. X ao quadrado mais um é diferente de zero. Portanto, x ao quadrado diferente é menos um, ó. Isso aqui a gente teria que tirar a raiz, né? Porém, essa raiz aqui, ó, não dá para tirar, é índice positivo, né?
de raiz negativa. Então, isso aqui não pertence aos números reais. Então, nós vamos ficar com essa resposta aqui. Então, de fato, é isso mesmo, tá bom? O nosso conjunto verdade pode ser sim o -1/2. Agora nós temos o 2A, né? O H já foi feito em sala de aula. Vamos ter um exemplo muito parecido com esse do H, para depois a gente poder discutir e ver como é que vai ser feito, tá bom? Muito bem, então nós vamos aqui para o 2, 2A, né? Então, olha só, perceba nesse aqui que os denominadores são diferentes, né? Então, nós até poderíamos ver quem pode e quem não pode agora. Mas os nossos numeradores são iguais, né? Então, eu posso, para poder achar o valor de x ali, eu posso fazer assim, ó, x menos 1 é igual a zero. Posso igualar a zero, né? E x é igual, então, a mais 1. Então, isso facilita muito minha vida, né? Ou eu também posso trabalhar da seguinte maneira: x é igual a 2x² menos 1, né? Porque como ele é valor de 1, eu posso trabalhar com o x, né? Fazendo isso aqui, ó, tá bom? Então, vai dar uma equação de segundo grau. Eu vou arrumar isso aqui, né? Vai ficar lá assim, ó, menos 2x² mais x mais 1 e é igual a zero. Se você quiser fazer esse a da equação de segundo grau virar positivo, você multiplica lá por -1, mas o resultado é o mesmo, então nós podemos trabalhar aqui desta maneira também, sem problema algum, tá bom? Então vamos lá, delta é igual a 1 ao quadrado menos 4 vezes menos 2 vezes 1. Então 1 vezes 1 dá 1, menos com menos é mais, dá 8, o delta aqui vai dar 9, né, essa sominha aqui dá 9. Perfeito, então vamos fazer o x1 aqui, ó, x1. Então, ele é positivo, mas com menos vai ficar -1. -1 na raiz de 9 dá 3, dividido por 2 vezes -2, nós vamos ter -4. Então, vamos fazer a operação, depois a gente arruma essa baguncinha aqui de números, né, de números negativos. Então, mais com menos é menos, e a simplificação vai dar -1/2. E x duas linhas é -1, menos 3 por -4. Então, isso aqui vai dar -4 dividido por -4, menos com menos dá mais, isso aqui vai dar positivo. Então, ele está falando assim, ó, os valores de x, de fato, ele pode ser aqui 1 e -1/2. Então, ele falou assim, o x pode ser -1/2 e pode ser 1, né? O que ele já tinha confirmado aqui para nós, ó, pelos numeradores serem iguais, tá bom? Mas nós precisamos ter a certeza absoluta disso, então nós vamos pegar os nossos denominadores, ó. O x tem que ser diferente de zero. Perfeito, não deu zero aqui, não deu zero aqui, por enquanto é essa a resposta. Então agora nós vamos pegar o outro lá, né? 2x² menos 1, isso aqui tem que ser diferente de zero. Então, 2x² diferente de um positivo, x² tem que ser diferente de 1/2. Tira raiz, então ele tem que ser diferente da raiz de 1/2, né. Só que o que que acontece aqui? Isso aqui, ó, nós descrevemos assim, né, a raiz de 1 é 1. E a raiz de 2 nós não temos. Lembra que eu falei lá no comecinho, né, que o denominador não pode ser uma raiz inexata. Se for, você vai ter que ter uma ação contra isso, né, que é a a racionalização. Então, 1 vezes a raiz de 2 é a raiz de 2. De 2 vezes a raiz de 2 é a raiz de 4. Aí você racionalizou. O que que é racionalizar? É você sair do número irracional para o número racional. Você fez, né, ó, aqui, ó, raiz de 2 por 2. Então ele está falando o seguinte, ó, o zero não pode e a raiz de 2/2 também não pode. Então, ótimo, perfeito. O nosso resultado aqui, ó, não deu nenhum deles. A gente só está comprovando o que foi feito aqui, ó, tá bom? Então, o nosso conjunto verdade
quem responde é o -1/2 positivo. Esse é o nosso conjunto verdade, tá bom? Vamos para o B. Vamos lá. Opa, tem um trinômio ali, né? Aí você olha para o trinômio, vê se ele é um trinômio quadrado perfeito para facilitar para você, e logo em seguida você já consegue ver que esse você tira a raiz, mas esse você não tira. Então nós vamos fazer o quê? Do jeitinho que nós fizemos nos demais exercícios, né? A x menos x' vezes x menos o x duas linhas. Não esqueça que você tem que fazer regra de sinal e ficar de olho nesse A aqui, ó, tá bom? Então bora lá, vou primeiro responder ele para poder terminar o restante. Então, vamos lá fazer o processo. Então, x ao quadrado mais x menos 6 de trinômio, ele passa a ser uma equação de segundo grau. Muito bem. Delta é igual a 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1 menos 6. Delta é igual a 1 menos com menos é mais. 4 vezes 1 é 4 vezes 6 dá 24, e a soma desse aqui vai dar 25. Perfeito. Então, x uma linha. Vamos olhar aqui, ó, a fórmula do Bhaskara é menos, menos com mais é menos, então -1 mais a raiz de 25, que é 5, dividido por 2. Então, nós temos 4 dividido por 2, e isso aqui vai dar 2. E x duas linhas, nós temos -1 menos 5, dividido por 2. Isso aqui vai dar menos 6 dividido por 2, isso aqui vai dar menos 3. Então, nós vamos fazer a fatoração. Lembrando o seguinte, ó, ele já falou, viu, ó, gente? Já fazendo esse aqui, né, nós já achamos a raiz e já falamos que não pode ser por enquanto, tá bom? Esse aqui ainda nós vamos ter que comprovar depois. Então bora lá. Vou escrever aqui, ó, esse A é esse 1 que tá aqui. Como eu vou multiplicar ele, então vai ficar por ele mesmo, né, então nem preciso colocar. Então x, esse é positivo, mais com menos, menos 2 vezes x, esse aqui é menos, ó, menos com menos, mais 3. Então, a nossa fatoraçãozinha é essa daqui, tá bom? Fatorou, beleza. Como a gente já sabe quem não pode, vamos já fazer esse aqui para depois a gente ver quem pode. Então, nós vamos fazer lá, 2x menos 7 tem que ser diferente de zero. Então, 2x tem que ser diferente de 7, x é diferente de 7 sobre 2. Então, o nosso x vai poder ser tudo, menos quem? O 2, o menos 3 e o 7 sobre 2, tá bom? Aí ele não pode de forma alguma. Então vamos arrumar esse povo aqui, deixar todo mundo arrumado, para a gente não ter problemas, tá bom? Bora lá. Vou descrever ele aqui novamente, ó. Então vai ficar assim: x mais 3, eu já vou escrever ele na fatoração para nós. X menos 2 vezes x mais 3. Veja, perceba também que ele também é uma proporção, né? Então, isso aqui vai facilitar a nossa vida. Olha que belezinha, ó. Isso aqui é igual a esse aqui, cortou, cortou, mas como é que vai ficar a parte de cima? A gente, você está fazendo uma divisão, né? Então, ele dividido, quando você faz 2 dividido por 2, dá quanto, né? 1. Então, você vai escrever lá, 1 x menos 2, que sobrou, né? E x mais 3 por 2x menos 7. O que que você vai fazer agora? Multiplicar em cruz, ó. Multiplique isso aqui em cruz. Então, nós vamos ter 1 vezes 2x menos 7, então é 2x menos 7. Nem precisa usar o 1 lá, né? E aí, nós vamos ter x menos 2, vamos fazer depois a distributiva para ver quanto que vai dar isso aqui. Então, ó, 2x menos 7 é igual a x vezes x, x ao quadrado. Mais com mais, 3 vezes x, 3x. Agora, esse aqui, ó, menos com mais dá menos 2x, menos com mais dá menos 6, né? 2 vezes 3, 6. Uma equação de segundo grau, vamos arrumar esse povo todo aqui, né? Então, 1 menos x passa para cá negativo. Vamos arrumar esses dois aqui, ó. 3x menos 2x, nós vamos ter 1x. 1x positivo, ele passa para cá, ó, negativo. Já vou fazer aqui passo a passo, tá bom? Para você não deixar de observar. Então, vai dar menos 1. Aí, esse 2x já vou colocar aqui do ladinho dele. Ele continua positivo porque não saiu do lugar dele. O menos 7 permanece no lugar, o menos 6 passa para o outro lado como mais 6. E tudo isso vai ser igualado a zero.
Então, menos x ao quadrado mais x menos um, e tudo isso aqui é igual a zero. Se você quiser arrumar, colocar aqui a multiplicação de menos um para poder arrumar esses sinais, você pode. Senão, você trabalha do mesmo jeito que vai dar o mesmo resultado, tá bom? Então, delta é igual a um ao quadrado, menos 4 menos um vezes menos um. Então, um menos com menos mais com menos menos, e aí nós vamos ter 4, né, e isso vai ser menos 3. Olha só isso aqui. Lembra? O delta, quando é maior que zero, x1 e x2 são o quê? Diferentes. Quando o delta é igual a zero, o x1 é igual ao x2. E quando o delta for menor que zero, isso aqui é sem solução. Não vamos ter o valor de x. Então fizemos e não fizemos nada, né. Aqui a gente não precisa nem testar, porque não vai ter valor de x para poder arrumar isso aqui. Então o nosso conjunto de unidade aqui, ele vai ser o quê? Vazio, tá bom? Tudo isso para nada, tudo isso para nada, tá bom? Mas você está confirmando as situações, né. O próximo. O próximo você olha e você fala: "Ai, lá vem ela de novo com esse trinômio". Mas olha que bonitinho esse trinômio. Perfeito, né. Vamos lá. Não vai ter tanto trabalho. Isso aqui é um trinômio quadrado perfeito, ó. Tirou raiz, você está testando, ó. Tirou raiz, beleza. Se você dobrar essa resposta, ó, você vai ter x vezes 2. E isso vai dar 4x, olha lá, ó. Então é um trinômio quadrado perfeito. Então, se ele é trinômio quadrado perfeito, é x menos 2 ao quadrado. Por que menos, Pro? Porque aqui é negativo, ó. Você não fez regra de sinal aqui, mas você tem que fazer regra de sinal aqui, tá bom? Então, se for tudo positivo, ele seria positivo, a fatoração seria positivo. Como ele tem um negativo, então ele vai ser negativo, principalmente esse do meinho aqui, né? Então, a faturação nós já fizemos, né? E lembrando o seguinte também, né? Ele já está dizendo lá quem é a sua faturação, porém ele não falou quem não pode ser. Então, depois nós vamos poder trabalhar com isso, tá bom? Então, bora lá. Eu vou colocar ele lá do outro lado para a gente poder fazer esse trabalho, tá bom? Ahn, vamos lá. Então, eu vou descrever lá assim, ó. 1 menos 2x. Aí isso aqui deu assim, ó, x menos 2 ao quadrado, né, que é igual a um menos 2x por x menos 2. Depois nós vamos ver quem pode, quem não pode, tá bom? Então, perceba que isso aqui, ó, vai ser igual a esse aqui, né, então eu já posso fazer aqui o meu famoso cortou, cortou. Porém, isso aqui na realidade, eu vou até descrever aqui de novo, ó, para você observar, vai. X menos 2 é ao quadrado, né, então x menos 2. Então esse aqui, ó, que belezinha, eu já fiz o corte dele, ficou tudo certo, né. Muito bem, então como é que ficou descrito isso aqui? Um menos 2x por x menos 2 é igual a um menos 2x, tá bom? Então, nós vamos ter essa situaçãozinha aqui, ó, né, que é uma, como é que fala? Uma proporção, né. E aí nós vamos multiplicar em cruz, então vai ficar um menos 2x, e aí nós temos x menos 2 vezes um menos 2x. E aí nós vamos fazer a distributiva que é necessária, então 2x é igual x vezes um x, mas com menos menos, ó, 2x ao quadrado, menos 2 vezes um que dá 2, né, negativo, e menos com menos dá mais. E aí nós vamos ter 4x. E aí nós temos que igualar isso aqui a zero, né. Então, bora lá. Vai ficar lá assim, ó, mais 2x ao quadrado, aí você tem mais 4x com mais x,
que vai dar mais 5. Então nós vamos colocar como menos 5x, ele passa para lá negativo, né? Menos 2x. Aí o número é menos 2, ele passa como mais 2, e aqui é mais um, ele permanece como mais um. Então nós vamos ter 2x ao quadrado, menos 7x, perfeito. Aqui, ó, 2 mais um, nós vamos ter mais 3, e tudo isso é igual a zero. Perfeito. Uma equaçãozinha de segundo grau. Então, delta é igual a 7 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes 3. 7 vezes 7, 49, menos 4 vezes 2, que dá 8, e 8 vezes 3, que dá 24. Então, a subtração desse aqui vai dar 25. Então, nós vamos fazer o x' lá em cima. X uma linha, nós vamos olhar aqui, né, ó, deixar aqui demarcado para você observar. Menos com menos é mais, então 7 mais a raiz de 25, que é 5, e 2 vezes 2, que dá 4. Ok? Então, nós vamos ter lá 7 com 5, que dá 12, e 12 dividido por 4, isso aqui vai dar 3. Em x duas linhas, nós vamos ter 7 menos 5 dividido por 4, que dá 2 quartos. Isso aqui dividido por 2 vai dar metade. Ótimo. Agora nós precisamos dizer e ver aqui quem que não pode, né? Perceba, ó, que isso aqui vai ser igual a esse, então nós vamos fazer uma vez só, né? Então é x menos 2 tem que ser diferente de zero. Portanto, x é diferente de quem? De 2. Perceba que o nosso resultado não deu nenhum 2. Então, isso quer dizer o seguinte, ele confirma, ele fala assim, ó, então pode ser sim, o x pode ser metade e pode ser 3. O nosso conjunto verdade é esse. Pode tudo, menos o número 2, tá bom? Olha que belezinha. Então nós vamos trabalhar a parte somente de cima, né? Aqui, ó, 5x mais 3. Lembrando que isso aqui é uma equaçãozinha de primeiro grau. Então mudou de lugar, mudou de sinal. Então, perceba que nós vamos ter que ter uma reação contra esse negativo embaixo, então mais com menos é menos 6/4, e nós podemos fazer a simplificação por 2, que vai ser menos 3/2. Então, ele disse lá assim, ó, o valor de x pode ser menos 3/2, e nós precisamos comprovar isso. Como eles são iguais, nós vamos trabalhar uma vez só, né? X mais um tem que ser diferente de zero, portanto, o x tem que ser diferente de menos 1. Então ele disse lá: "Ó, gente, o x pode ser qualquer um menos o 1. Então, se pode ser qualquer um menos o 1, então o nosso conjunto verdade também pode ser menos 3/2". É isso que ele está querendo dizer lá, no 3A, né. Agora nós vamos para o 3B. Bom, só de olhar o denominador, nós vimos aqui que tem um trinômio. E também já percebemos que não é um trinômio quadrado perfeito. Por quê? Porque você tira a raiz desse mais desse, você não consegue tirar. Então, não é um trinômio quadrado perfeito, ok? Muito bem. Mas nós temos aqui, ó, um trinômio que nós teríamos que fatorar e nós já temos uma situação fatorada aqui, tá bom? Então, o que nós precisamos entender agora é se escrever isso aqui é a mesma coisa que escrever isso aqui, ó. Então, como é que eu vou fazer isso? Vou abrir um parênteses aqui para a gente poder observar, tá bom? Ó, menos 11x mais 18. Isso aqui, ó, é o que a gente chama de soma, e isso aqui é o que a gente chama de produto. Então, como deu menos 2 e menos 9, eu vou fazer da seguinte maneira: a soma de menos 2 e menos 9, ele tem que dar menos 11. Então, nós temos lá menos 2 menos 9, ele é igual a menos 11. Então, isso quer dizer que, por enquanto, está certo essa fatoração ali em cima. E o produto é a multiplicação, né? Então, menos 2, a mesma raiz, ó. E menos 9 tem que dar 18 positivo. Então, menos com menos é mais, e 2 vezes 9 dá 18. Então, isso quer dizer o seguinte, que escrever esse trinômio é a mesma coisa que escrever essa fatoração. E a fatoração é aquela que nós vimos, né? X menos x, uma linha, opa, x uma linha, vezes o x menos x duas linhas. Perceba que ele é negativo aqui, ó, menos e menos, né? Para que ele tenha dado menos e menos,
A situação de equação de segundo grau disso aqui, o x1 teria que ter dado positivo, porque dentro da regra de sinal, ele é positivo mais, com menos, menos. Tá vendo? E o x duas linhas, ele teria que ser 9 positivo, porque fazendo a regra de sinal, né, ele é positivo e aqui é negativo, mais com menos daria menos 9. Então ele está falando para você já o seguinte: olha, pessoal, o denominador ele pode ser tudo, menos quem? Menos o 2 e o 9, tá? Ele não pode ser nem 2 nem 9 positivo. Cuidado com isso aqui, tá bom? Tem que pensar dentro da fórmula da fatoração, ok? Muito bem. Sabendo que eles são iguais, então para nós facilita muito, ó, porque eles são iguais, os denominadores são iguais, então eu vou fazer o cortou, cortou, né? E o cortou, cortou, eu só trabalho a parte de cima para dar uma facilitada para mim, tá bom? Então vai ficar x menos 2x é igual a 2x menos 4. Então, x ao quadrado menos 2x menos 2x mais 4 é igual a zero. Perceba que esses dois aqui mudou o sinal porque passou aqui para o outro lado, ó, tá? Então, x ao quadrado menos 4x mais 4 é igual a zero. Então, nós já sabemos quem não pode, agora a gente vai saber quem pode. Então, delta é igual a 4 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes o 4. 4 vezes 4, 16, e aqui vai dar 16 também, então o delta é igual a zero. Lembrando o seguinte, que quando o delta é igual a zero, x1 e x2 são iguais. Então, x1 é igual a x2. Então, para lá. Essa daqui é a sua equação de segundo grau. Então, menos com menos é mais. Então, 4 mais a raiz de zero, que é zero, dividido por 2. Então, eu tenho 4 dividido por 2, e isso aqui é 2, tá bom? E aí, então, nós vamos ver quem pode e quem não pode, né? Ele falou assim, ó, o 2 pode, mas o denominador disse que o 2 não pode, ó. 2 positivo não pode. Então, para essa equaçãozinha, o nosso conjunto verdade ele será vazio, tá bom? Feito esse, bora lá pro próximo, que é o C, né? Ah, esse aqui também é muito facinho, né, de trabalhar. Por quê? Esse aqui é um dos exemplos que nós fizemos em sala, o H lá do exercício de número 1, tá? Vamos supor que eu tivesse que pegar tudo isso aqui, ó, e passar para cá, porque é uma equação de segundo grau. Perceba, né, ó, uma equaçãozinha de segundo grau. Eu teria que pegar todo esse membro direito e passar para a esquerda, né? Só que na hora de passar isso aqui, ó, ele se torna positivo. E esse aqui é igual a ele, ó, e que é negativo. Então, ele ficaria positivo e esse negativo. Então, isso aqui já é zerado para mim, ó. Cortou, cortou. E aí, quem sobrou para nós? Uai, quem sobrou foi o 3x ao quadrado, que é igual a 12. X ao quadrado é igual a 12 dividido por 3. Lembrando que quem tá com o x ao quadrado passa dividindo, né? Então, isso aqui dá 4. A raiz aqui pode ser mais ou menos 2. Tirou raiz, né? Ó, para esse 2 sumir daqui. Faz na direita, tem que fazer na esquerda e vice-versa. Perfeito. Bom, feito isso, nós falamos aqui quem é que pode. Então, eu posso usar o menos 2 e o 2. Só que nós não confirmamos no denominador. Então, x mais 2 tem que ser diferente de zero. Então, x tem que ser diferente de menos 2. Aí, esse 2 passa para cá negativo, né? Então, ele falou assim, ó. Um falou, o menos 2 o 2 pode. O denominador falou assim, não, não, não. O menos 2 não pode. Então, quem manda é o denominador. Então, ele está falando que o menos 2 não pode. Quem que é o seu conjunto verdade, então? O 2. O 2 pode, o menos 2 nem pensar, tá bom? Então, mais um exercício feito para você. Bora lá para o próximo, que é o D, né? Aí você olha e fala: ai meu Deus, e agora? Como é que nós vamos fazer esse exercício? Então, vamos lá, simplificar o que dá para simplificar, né? Então, olha só. Você olha aqui e olha aqui, aí você fala assim: "Gente do céu, o denominador dobrou, o numerador dobrou, o denominador dobrou também".
Então eu vou fazer o seguinte, antes de mais nada, eu vou dividir isso aqui por 2, só para mim dar uma urubucervada, né. Então 6 dividido por 2 dá 3, 2x dividido por 2 dá x, 4 dividido por 2 dá 2. Eu já simplifiquei para facilitar um pouquinho a minha vida e olha só, a mesma coisa que o exercício anterior. Se eu tiver que passar, é uma equação de segundo grau, né? Se eu tiver que passar tudo que está aqui na direita para a esquerda, isso aqui, ó, é positivo, né? Então ele passa a ser o quê? Negativo. E aí o que que vai acontecer para nós? Isso e isso aqui, ó, nos zera, né? Fica zeradinho para nós. Então a gente vai trabalhar somente com o que sobrou, ó. Então, belezinha. Tirou a raiz aqui, né? Vamos lá, ó, tirou raiz, opa, tirou raiz, nós vamos fazer x, e isso aqui não pertence aos números reais, porque o índice é par e a nossa raiz é negativa. Então, nós não temos aí um valor de x para responder aqui, tá bom? Então, isso aqui eu já posso dizer, não preciso nem testar o denominador ali, tá bom? Porque ele vai ser um conjunto vazio para essa situação, ok? Agora nós vamos fazer o exercício 4. Bom, o exercício 4 ele dá essa equação para nós, né? Lembrando que aí nós vamos ter os denominadores cheios de variáveis, perfeito? E ele deu então essa equação e aí ele começa a fazer um bando de perguntas, né? A primeira pergunta é: escreva um possível formato dessa equação. Então, eu vou descrever isso desta maneira aqui, ó. Vou colocar em outra cor, né? Eu vou pegar isso aqui, vou escrever como A, aí vou olhar onde ele se repete, tá? Igualzinho. Bom, eu vou chamar esse aqui de A também. Ok. Aí esse aqui eu vou chamar de B, ó. B, vou ver se tem mais algum parecido com ele. Não. E esse aqui eu vou chamar de C. Perfeito. Então, A, B e C. Vamos para a próxima letra que seria D, né? Então, isso aqui, ó, é D e esse aqui se repete aqui, ó, D também. Ok? Vou chamar aqui embaixo de E para a gente poder terminar. Aqui vai ser E também. Muito bem. Aí, esse eu vou chamar de F. E esse aqui, ó, é igual ao C. Então, eu vou chamar ele de C. Então, como é que eu vou descrever isso aqui? Aqui, ó, eu fiz a pergunta, mas eu vou responder aqui mesmo para você observar, tá bom? Então, nós podemos descrever aqui desse formato, ó. A vezes o B dividido por C. Mais o D sobre o E, que é igual a A vezes o F sobre o C, mais D. Pronto, eu fiz aí uma forma descritiva dessa equação. Aí, nós já respondemos ali, né? A B é a seguinte: a partir do formato, obtenha uma equivalência que simplifique a resolução dessa equação. Então, simples assim, eu posso dizer que os meus denominadores é o C e o E, né? O C tem que ser diferente de zero e o E tem que ser diferente de zero também, ok? O meu A, ele pode ser igual a zero, porque ele está lá em cima. Eu vou descrever ele aqui para você observar, tá bom? Ó, A vezes B, C, a forma descritiva, ó. D dividido por E. A vezes o F dividido por C, mais D e E. Então, o A pode ser zero, tá bom? Ele pode ser zero sim, porque em cima a gente pode ter o número zero, tá bom? E o B, ele pode ser igual ao F. Ele pode ser, a gente está aqui só denotando algumas situações e dizendo aqui para nós que o principal denominador tem que ser diferente de zero, tá bom? Então ele pode ser sim. Aí agora, a letra C, ele pede para você resolver. Então vamos lá. Aqui no 4C, ele pede para a gente resolver isso aqui. Então, nós já vamos começar a buscar aqui algumas situações de resolução.
Então, perceba que vai dar uma equaçãozinha que é muito parecida com uma equação de segundo grau. A gente vai ter que colocar isso aqui igual a zero, né? Então, se eu tivesse que pegar tudo isso aqui, ó, e passar lá para o outro lado, perceba que isso aqui é positivo, ó. Esse aqui é positivo, e aqui também ele é positivo, ó. Então, ele passaria para lá como negativo. Então, o que facilita a minha vida. Opa, esse aqui já é anulado, ó. Cortou, cortou. Bom, eu vou começar pelos denominadores nesse aqui para já deixar registrado, tá bom? Então, vou escrever aqui para você enxergar. Ó, denominadores. Por que denominadores? Porque eles são, né, aqui iguais, né, para a gente poder trabalhar. Então, perfeito. Eu tenho o x, mesmo que eu tenha cortado ali, né? O x tem que ser diferente de zero, e o x menos 3 tem que ser diferente de zero. Portanto, x tem que ser diferente de 3. Então, ele está falando o seguinte, ó. O x, gente, pode ser qualquer coisa, menos o zero e o 3. Tá bom? Agora, a gente vai trabalhar com o que nós temos. Então, olha só. Como eles são iguais, ó, isso aqui é igual a isso aqui, eu vou descrever ele uma vez só. X ao quadrado menos um é igual a zero, tá bom? Então, x ao quadrado é igual a um. Tirou raiz, eu vou ter x1 e x2, menos um e um. Então, ele falou assim, ó, o menos um e um pode ser, tá? E agora nós vamos pegar quem não é igual, ó. Sobrou esse aqui e sobrou esse aqui, ó. E eu vou igualar eles, né? X mais 3 é igual a 2x mais 3. Então, uma equaçãozinha de primeiro grau. Então, isso aqui vai dar menos x, né? E zero. Então, x é igual a zero. Aí ele falou assim, ó, gente, pode ser o menos um, pode ser o um e pode ser o zero. Lembrando o seguinte, ele falou aqui, ó, que zero não pode ser. Então, se o zero não pode ser, o nosso conjunto verdade é o menos um e o mais um dentro dessa equação. Tá feito. Tá vendo? Precisa analisar muito bem o que tem, o que não tem. Precisa relembrar o que os tipos de equações que nós vimos lá no oitavo ano, de F1, F2, estão lembrados? Por isso que ele pediu para você resolver a primeira situação da letra A, né, escreva num possível formato, para que você pudesse relembrar aquela situação do F1, F2, né, que nós trabalhamos lá no oitavo ano, tá. Então, feito esse, o 5 ele dá para nós lá, essa forma fatorada, né, eu vou ler, pessoal, esse exercício, porque eu acabei não colocando tudo, né? Ele fala lá assim, ó, encontre uma equivalência para a equação do tipo A vezes B sobre C, que é igual a A vezes D sobre E, sendo A, B, C, D e E formas descritivas. Então, a letra A aí, ele pede para você ver o que pode e o que não pode, né? Então, vamos lá. Então, só de analisar aqui, nós sabemos que o C tem que ser diferente de zero e que o E tem que ser diferente de zero, uma forma descritiva, né? O A, ele pode ser igual a zero, né? Não tem problema nenhum. E nós temos lá o B vezes o E, assim como nós temos o C vezes o D, que é essa multiplicação em cruz, se caso esse aqui fosse zero, né? Então, essa multiplicação em cruz aqui ficaria para nós. Então, tá feito. Na letra B, ele te dá essa equaçãozinha aqui, tá bom? Então, nós vamos começar aqui pelo denominador, ou se você não quiser, fica aí à vontade, tá bom? Então, bora lá. Eu vou começar pelo denominador para saber o que não pode. Então, denominador. Então, eu tenho x menos um, isso aqui tem que ser diferente de zero, portanto, o x é diferente de um. Então, ele já fala para você que a equação não pode ter o x como um. E aí nós temos o x menos 3, que tem que ser diferente de zero, portanto, o x tem que ser diferente de 3. Então, um e 3 não pode, tá bom? E aí, agora nós vamos analisar, né, a situaçãozinha que nós temos
para poder trabalhar. Perceba que isso aqui, ó, é igual a isso aqui. Então, nós vamos igualar ele a zero. Então, eu vou colocar lá assim, ó, x ao quadrado menos 2x. Quando eles são iguais, você já pode fazer isso, tá? Então, muito bem. Então, x ao quadrado, isso aqui é equação de segundo grau incompleta. Ou você usa o delta e o Bhaskara, ou você faz por meio de fatoração. Nesse caso, Pro, como é que eu sei o que que eu faço na hora da incompleta? Isso aqui, pessoal, é a mesma coisa que escrever x vezes x menos 2 vezes x. E tudo isso é igual a zero. Perceba que você tem 3x aqui, então o x está em evidência, né? Tem muito x aí. Então é ele que está na sua evidência. Então, perfeito, nós vamos fazer esse processo, né? Ó. Quem está em evidência? O x. X vezes x, x ao quadrado. Menos 2x, nós vamos ter 2 igual a zero. Tá? Quando você tem essa faturação por evidência, o x1 sempre vai ser zero. Te facilita muito a vida, ó, tá bom? X1 é igual a zero. E o x2, você vai olhar aqui para dentro, ó. Se ele for negativo, ele passa a ser positivo. Professora, como é que você sabe disso? Porque isso aqui é uma equação de segundo grau, ó. Você não fez o primeiro igual a zero, você vai fazer o segundo igual a zero. Então, x é igual a 2, ó. Ele passa positivo. Então, ele acabou de dizer para você o seguinte, ó. Não pode o 1, não pode o 3, mas o zero e o 2 pode. Quem manda é o denominador, não esqueça disso, tá bom? Agora, o que que acontece aqui? Agora, o que aconteceu aqui é o seguinte: nós temos esse, né, ó, essa parte aqui, que é diferente desta parte aqui. Então, o que que nós vamos fazer? Lembrando que os denominadores são diferentes, ó. Tá bom? Então, nós vamos sim arrumar esse polvo todo aí para poder trabalhar. Deixa eu ver se eu deixei um espaço aqui. Não deixei. Então, pausa o vídeo, pessoal, e coloque isso aqui na folha, né? No papel, deixa tudo bem registradinho para você poder continuar o exercício, tá? Vamos continuar. Vai ficar x menos 2, né? Por x menos 1, que é igual a 4x menos 6 por x menos 3. Tá bom? Perfeito. Então, o que que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer a multiplicaçãozinha em cruz ou tira o MMC, né, dessa situação. Você escolhe aí o que você prefere. Acho que eu vou fazer por MMC, tá bom? Mas se você quiser fazer aí o registro em cruz, fique à vontade também. Vai dar no mesmo. Então, vou tirar o MMC. Como é que eu tiro o MMC disso? Não dá? Eu copio os dois, ó. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Cortou, cortou, nós vamos ter o x menos 2 vezes x menos 3. Tá vendo, ó? A multiplicaçãozinha dele aqui? Cortou, cortou. Aí nós vamos ter x menos 1 vezes 4x menos 6. Tá vendo? Ó, lá, ó. Daria no mesmo, tá? Só para você enxergar que dá para fazer do jeito que você prefere fazer, tá bom? Então, muito bem. O que que nós vamos fazer agora? As distributivas, né? X vezes x, x ao quadrado, mais com menos, menos 3x. 2x que dá negativo, e menos com menos mais que dá 6. Perfeito do outro lado, ó. 4x ao quadrado, menos 6x. Aí nós vamos ter aqui menos 4x, menos com menos mais, 6 vezes 1, 6. Perfeito. Agora nós vamos pegar tudo que vamos arrumar primeiro, né, vamos deixar assim com x para você enxergar bem. Vai ficar 5x mais 6, aí 4x ao quadrado menos 10x mais 6. Agora vamos pegar todo esse membro aqui e vamos passar lá para o outro lado. Negativo, ó, menos 4x ao quadrado, menos 5x mais 10x, mais 6 menos 6 e tudo isso é igual a zero. Aqui eu tô fazendo passo a passo, mas você já pode fazer aí, se já enxergar que pode cortar, cortar, fazer soma e subtração, manda brasa, tá bom?
Então, esse aqui vai ficar menos 3x ao quadrado mais 5x. Isso aqui é igual a zero. Então, perceba que isso aqui é uma equação de segundo grau incompleta. Professora, como é que eu sei a fatoração? De novo, ó. Isso aqui é escrito assim: menos 3 vezes x, mais 5 vezes x é igual a zero. Tem muito x aqui, né? Então, ele é por evidência. Sempre prestando muita atenção em relação aos números, tá? 3 e 5 não são múltiplos, então os números não estão em evidência, somente o x mesmo. Então, nós vamos, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu não costumo fazer, mas quando eu trabalho com faturação, para não trabalhar com regra decimal, eu faço esse processo, tá bom? Eu multiplico isso aqui por menos um, que vai dar, então, menos com menos mais com menos, menos 5x. Para facilitar minha vida agora, ó. Então, x é o que está em evidência. Então, 3x menos 5 é igual a zero. Então, feito aqui. Lembre-se, né, na fatoração por evidência, o x1 sempre vai ser igual a zero, ó. Então, ele veio para cá, tá bom? Agora você olha para cá, ó. Olhou para cá, você vai dar, quando você tem número no x, você vai daqui para cá, porque o 3 sempre passa dividindo, né? Então, mudou de sinal, é negativo, ficou positivo, 5/3. Pro, como é que você sabe disso? Como eu sei disso? Simples assim, ó. Se você pegar lá assim, opa, 3x menos 5 igual a zero, você vai fazer uma equação de primeiro grau, ó. Ah lá, 5/3, tá bom? Então é através disso que eu sei o que dá e o que não dá para fazer, tá bom? Muito bem. Então a primeira leva que nós fizemos, que foi desse aqui, ó, igual, né? Que nós igualamos a zero, ele falou lá que o x1. Vou colocar aqui, ó, que o x1 podia ser zero e que o x2 podia ser 2. E a outra leva disse aqui, ó, que pode ser zero e pode ser 5/3, né? Só que nós tínhamos falado quem não podia. E quem não podia também era o x diferente de um e x diferente de 3. Então, quem que pode ser, né? Pode ser todos os que nós vimos que pode. Como é que fala? Na ordem crescente. Pode sim ser o zero, ó, tá? Pode ser sim o 5/3 e pode ser o 2. Então, esse daqui é a nossa resposta em relação ao exercício 5b, tá? E o 6 ele pede para você fazer lá a situaçãozinha. Deixa eu só ver se eu fiz certinho aqui. Belezinha. Como é que eu começo a resolver isso aqui? Ótimo, nós vamos começar a resolver de baixo para cima, tá bom? Então, nós vamos começar por isso aqui, ó. Ele fala lá, 1 mais 1 dividido por x, tá bom? Então, nós vamos fazer isso aqui e, por enquanto, nós vamos esquecer esse igual a zero aí, tá bom? Então, nós vamos fazer lá assim, ó. 1 mais 1 sobre x. Muito bem. Isso aqui é x, aqui é 1, né? Tirou o MMC, que vai ficar 1 vezes x e 1 vezes x. Cortou, cortou, sobrou o 1 vezes x, que no caso para nós é x, né? Mais cortou, cortou, 1 vezes 1 é 1, tá bom? Então, como é que nós podemos descrever isso aqui? Nós podemos descrever isso aqui da seguinte forma: x mais 1 sobre x, né? Porque aqui, ó, o MMC de 1 e x é x, né? Perfeito. Então, nós vamos descrever essa equaçãozinha como ficou, né? Então, ela ficou lá assim, ó. 1 mais 1, 1 mais 1, e aqui embaixo ficou x mais 1 sobre x. Então, agora, e tudo isso é igual a x, né? Então, agora nós vamos responder isso aqui, ó. Esse aqui que nós vamos responder agora. Então, nós vamos colocar lá assim, ó. 1 mais 1 dividido, ó, 1 mais 1, né, dividido por x mais 1 sobre x. Então, isso aqui é uma fração, aqui também vai ser. Então, por enquanto, eu vou deixar esse aqui, ó, 1 mais, vou fazer o tal do ping-pong, tá bom, ó?
ping, 1 vezes x. E o pong, ó, que é 1 vezes o x mais um, certo? Agora sim, vou tirar o MMC, né? Esse aqui é igual a x. Deixa eu arrumar esse aqui. Lembrando, então, que nós vamos trabalhar com este aqui, né? Tira o MMC dele. Então, vai ficar 1 vezes x mais 1 para a gente poder fazer o corta-corta, né? Vai ficar mais fácil para você, ó. Cortou, cortou. O x mais 1 vezes o 1 que tá aqui é x mais 1. Perfeito. Mais, cortou, 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 ficou x, né? E isso ficou igual a x. Então, quem que nós vamos fazer aqui, ó? Vamos arrumar esse aqui, ó. Um x mais um x, nós vamos ter 2x mais 1. E tudo isso aqui vai ser sobre x mais 1. Por quê, professora? Porque ele é o maior, né? E fora ele sendo maior, ele está fazendo o MMC com 1 aqui, ó. Então prevalece ele, né? Então e isso aqui é igual a x, né? Que nós vimos lá. Então, perfeito. Como é que nós vamos reescrever isso aqui? Então, nós vamos reescrever dessa maneira, ó. Mais um, e o que nós acabamos de achar, ó, 2x mais 1 sobre x mais 1. E isso aqui é igual a x, tá bom? Então, agora nós vamos resolver o que ele está pedindo. Então, é 1 mais 1 dividido por 2x mais 1 dividido por x mais 1. Vamos fazer o ping-pong, né? Aqui vale 1. Então, nós vamos colocar 1 mais ping-pong, né? Então, nós vamos fazer lá. Eu vou até tirar esse x daqui por enquanto, para você não se atrapalhar, tá? Depois a gente volta a ele, ó. Ping, então x mais 1 sobre o pong, ó, que é 2x mais 1. Agora sim, vou colocar igual ao x lá, tá bom? Isso aqui eu vou colocar igual a 1. Então, tirando o MMC dele, vou colocar os dois, é um e ele mesmo, mas eu vou colocar os dois para você enxergar o corta-corta, para ficar mais fácil para você observar. Depois a gente arranca esse um daqui, tá bom? Então, ó, cortou, cortou, 2x mais 1 vezes 1 dá 2x mais 1. Perfeito. Cortou, cortou, 1 vezes o x mais 1. Perfeito. Arrumar esse povo aqui, ó. 2x com mais um x, nós temos 3x. E 1 mais 1, nós temos 2. Quem que a gente prevalece embaixo? Como é 1 e 2x mais 1, a gente prevalece o diferente de 1, né? Do MMC lá, estão lembrados, né? Perfeito. Que isso aqui é igual a x. Então, isso aqui vai ser igual a 1. Aí, ou você tira o EBMC ou você multiplica em cruz agora, que nem eu mostrei para vocês no exercício anterior, né? Então, vamos fazer aqui o processo de proporção, né? 3x mais 2 vezes 1 é 3x mais 2, igual a x vezes 2x mais 1. Então, eu vou ter 2x², porque x vezes x é x, né? Mais x. Uma equaçãozinha ali de segundo grau para a gente poder trabalhar. Então, nós vamos fazer lá, menos 2x² mais 3x menos x, mais 2, e tudo isso é igual a zero. Menos 2x² mais 2x, né? Mais 2 é igual a zero. Isso aqui, para facilitar a minha vida, eu vou dividir até por menos 2 aqui, tá bom? Vou colocar aqui por menos. Oh, meu Deus. Eu vou dividir tudo isso aqui, pessoal, vou colocar aqui embaixo, tá? Vou dividir até por menos 2 para facilitar ainda mais minha vida. Então, menos 2 por menos 2 dá x². Mais com menos dá menos dá x. E mais com menos dá menos, e aí nós vamos ter 1, e tudo isso é igual a zero. Baixou bem meus números aqui, para depois eu não sofrer aqui, ó, tá? Então, menos 4 vezes 1 menos 1. Delta é igual a 1, menos com menos é mais 4, então isso aqui é delta em 5. Fiz uma linha, é esse aqui que você está olhando, ó. Então, menos com menos é mais. 1 mais a raiz de 5, que não tem, né? Também não dá para fatorar, vezes o 2. Perfeito. Então, x duas linhas, nós temos 1 menos a raiz de 5 sobre
2. Então, dentro desse exercício, a resposta que nós temos é esse conjunto verdade, tá bom? Conjunto verdade, lembrando, né, que esse exercício, ó, nós acabamos não fazendo o denominador é x, né? Então, é x diferente de zero. Ele pode dar qualquer coisa, menos o zero. Porque senão ele me zera toda aquela equação. Então, o 1 mais raiz de 5 sobre 2 pode? Pode. E o 1 menos raiz de 5 sobre 2 pode? Também pode. Na ordem crescente, né? Primeiro vamos colocar o negativo para depois a gente colocar o positivo. Prontinho, tá feito. Então, os nossos exercícios das aulas 20, deixa eu ver, vou ter que olhar aqui porque eu não lembro. 29 e 30, tá bom? Todos os exercícios feitos aí para vocês. Pessoal, isso é treino, né? Vai ter que treinar, vai ter que ver. Treine bastante esses exercícios que têm os denominadores iguais, tá bom? Para você já ir se acostumando. Esse que você pode cortar, cortar, tá bom? São exercícios bons para ser treinados e para você começar a visualizar melhor as equações, tá bom? Faça direitinho aí. Não esqueça de deixar sua apostila em ordem, porque nós estamos terminando a apostila 2 e eu preciso dar as notas, tá bom? Então, um beijo, um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.